Jesus é o nosso Senhor, amém? Eu ia usar meu paletó para ficar bonito ali, mas eu vou ficar de camisa mesmo, porque o calor está muito... ficar mais à vontade. É o seguinte, eu fui salvo em 1990, alguém aqui nem tinha sido nascido ainda, né? Nem tinha nascido. Fui salvo quando eu fui fazer o doutorado na Cleveland Clinic, 1992, em maio, né, 5 de maio de 1992. O que aconteceu? Numa reunião de casa, eu toquei na pessoa de Jesus e realmente tive uma experiência maravilhosa de salvação. A pessoa de Cristo me constrangeu, e eu tive uma experiência tão profunda com o Senhor, que até a maneira de enxergar a vida, as coisas, naqueles dias, naquela semana, tudo ficou colorido. Parecia que eu tinha tomado algum psicodélico, né? Como se diz. Mas foi uma experiência profunda com Jesus. Então, essa é a experiência da regeneração do Espírito, quando eu recebi e criei no nosso Senhor Jesus. Então, eu tinha terminado o mestrado na Universidade Federal, no mesmo departamento de Fisiologia e Biofísica. Fui para os Estados Unidos em 90. Aliás, fui salvo em 1990, 5 de maio de 1990. Cheguei lá em março, e aí então eu fiquei praticamente 4 anos trabalhando no doutorado e conhecendo a vida da igreja. E, obviamente, né, sendo aperfeiçoado na palavra de Deus, o doutorado era na área de biologia molecular. Aí, em 1992, nesse intervalo, eu fiz concurso para professor adjunto da Universidade Federal, no Departamento de Fisiologia, que é aquele prédio mais à direita. Aqui está bem claro, então algumas imagens vão ficar meio claras. Mas o intuito não é muito mostrar tanto as imagens, o intuito é só mesmo mostrar para vocês o que Deus faz na vida da gente e o meu envolvimento na área de saúde. Aí logo que eu fiz concurso, eu estava nos Estados Unidos, vim aqui, fiz o concurso, passei e já comecei a dar aula. Eles falaram: você só pode continuar, né, você só vai ser aprovado no concurso se você ficar aqui mais 2 meses e já der aula para o curso da Fisiologia Médica, o 4º ano de Medicina. Eu falei: não tem problema. Fiquei 2 meses, minha família estava lá, eu voltei. Aí no ano seguinte eu voltei para dar aula novamente, voltei para os Estados Unidos, e aí em 93 para 94, eu já estava com a família no Brasil e me tornei professor ali do Departamento de Fisiologia e Biofísica, em que você tem que fazer pesquisa, você tem que dar aula, você tem encargo didático, burocrático e administrativo e de pesquisa. Então, desde 1985, que eu trabalho na área de pesquisa voltada, primeiro fisiologia renal, depois entrei na parte de fisiologia cardiovascular, trabalhei com cães. Aí, hoje, eu estou aposentado no começo da pandemia, março de 2020, eu me aposentei, mas eu continuo com a pesquisa junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Trabalho com doenças raras, doenças que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, tipo fibrodisplasia ossificante progressiva, é uma doença em que a criança já nasce com um problema de má formação óssea e com o desenvolver da vida vai formando osso no corpo e ela acaba formando osso em tudo que é parte muscular. E nós descobrimos, né, um tratamento para beneficiar esse tipo de paciente, patenteamos, estamos trabalhando já há mais ou menos 10 anos nessa doença, e também estamos trabalhando com, eu vou falar aqui depois, vocês vão falar: eu quero saber disso, mas ainda é segredo de Estado, não podemos falar. Nós estamos tratando de autismo, de TEA,
que é transtorno de espectro autista. E o tratamento está espetacular. Mas, por enquanto, estamos numa fase ainda clínica bem reservada, o número de pacientes reservados, patenteamos a medicação. Quando for daqui mais ou menos 1 ano, 2 anos, aí nós temos capacidade de liberar isso para tratamento da população. Aí, se entrar dinheiro, vai entrar dinheiro para oferta, entenderam? Se a gente vender a medicação. Bom, eu fiz essa rápida introdução para vocês entenderem mais ou menos, né, o que a gente vem fazendo. Envolvido muito com o pessoal da área médica, né? A minha formação é ciências naturais, não é um curso que existe mais, mas era um curso bem abrangente. E aí eu entrei nessa parte de fisiologia médica, e aprendi muita coisa com os colegas da área de medicina, pediatria também. E por causa disto, o Senhor tem dado encargo. Não é uma questão apenas da saúde, né? Já falei um pouco da saúde de adolescente, pré-adolescente, já falei um pouco sobre o problema do desenvolvimento da adolescência em algumas palestras nas igrejas, e também o sentimento primeiro, tudo que o Senhor faz conosco é porque hoje nós temos uma visão. A visão é a igreja, a visão é a edificação do corpo de Cristo. E nessa visão de edificação do corpo de Cristo, a questão principal não é o nosso espírito, não é isso? Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do espírito é o quê? É espírito. Quando você nasce de Cristo, você é regenerado no seu espírito, então você tem uma modificação. O seu espírito que estava mortificado, ele fica ativo. Agora você consegue adorar a Deus no seu espírito, tocar na pessoa do Senhor, e algo acontece na sua vida. Você pode estar desanimada do jeito que for, mas na hora que você fala, Senhor Jesus, você toca na pessoa. Vamos falar junto? Senhor Jesus. Vamos falar junto? Senhor Jesus. Você toca, o seu espírito acende. Por quê? Porque algo aconteceu no seu interior. Então não é uma fantasia, é algo real que acontece e aconteceu dentro de cada um de nós. Mas, para edificar a igreja, nós estamos lidando com o quê? Estamos lidando com o cansaço físico, estamos lidando com as variações hormonais, estamos lidando com o declínio hormonal da mulher, que pode começar com 38 anos de idade, né? A mulher já pode entrar, por exemplo, na questão de começar a ter perda hormonal, já, né, uma fase que pode começar com 38 e vai a vida inteira, né, que é chamado de climatério. O pessoal fala, quando acabar o climatério, acabar a menopausa, por exemplo, eu estou livre, acaba tudo. Né? Algumas falam, não, irmã, isso passa, né? Só acabou, passou a menopausa, passa. Não é verdade, não acaba nunca, tá? Eu já vou dizer para vocês, não acaba nunca. E então esse é o climatério. Menopausa, menarca é o dia que você começou a menstruar. E menopausa é o dia que você deixou de menstruar, acabou de vez, tá certo? Mas climatério é o declínio hormonal. Você tem uns 3 hormônios que fazem muito parte importante da sua vida, que na juventude você é toda gostosinha, bonitinha, não é? Aí atraente, é tudo hormônio, tá? É tudo hormônio, tá? Aí você... os homens conseguem ver quando tem mais hormônio e quando tem menos hormônio, tá? Então, esses 3 hormônios principais, que são os estrógenos, né? A testosterona, sabia, né? Que é importante para a mulher, em menor quantidade, mas é fundamental para a mulher, né? E a progesterona. Esses hormônios principais que eu estou falando, o estrógeno tem vários tipos de estrógeno. Esses hormônios não tem como você substituí-los, não tem como você ir no homeopata, não tem como você ir na fitoterapeuta, desculpem eu falar isso, tá?
Não tem como repor isso aí por meio de plantas. Tem como você melhorar a sua saúde física, tem como melhorar a sua condição, mas esse declínio hormonal é igualzinho um carro. Não adianta eu tentar fabricar gasolina no quintal. Eu não vou conseguir. A gasolina só vou conseguir através do petróleo, purificar e fazer a gasolina para pôr no carro. Aí ele vai andar, né? Ou o álcool. Então, o hormônio é a mesma coisa. Irmãs, só existe uma maneira de você cuidar disso aí. É por meio de reposição hormonal. Aí depois eu falo mais sobre isso. Porque tem criança aqui que nem está pensando nisso, né? Então vamos... antes de falar um pouco sobre isso, eu acho que vou falar um pouco no final, porque eu acho que esse é um dos encargos importantes, porque vai mexer com o seu futuro, com a sua vida, com o seu relacionamento. Quantas irmãs aqui são casadas? Levante a mão, por favor, só para eu ter uma ideia. Podem ser casadas, podem ser separadas, não tem importância. Irmãs que já tiveram casamento, só para eu ter uma ideia aqui. Agora, quais são as irmãs que ainda vão se casar? Levanta a mão. Bom, a plateia das que ainda vão casar é menor. Bom, independente de se é casada ou não casada, a saúde precisa ser trabalhada desde já. Então, nessa parte de fisiologia cardiovascular, eu gostaria de falar com vocês. Então, vejam bem, tem um versículo que todas conhecem, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está ali. Vamos ler juntos? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegros para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então isso quer dizer que você é um ser biológico, porque você tem um corpo, mas também você é um ser psicológico, você tem uma alma, uma psique. A psique é a sua mente, a sua vontade, a sua emoção, o seu intelecto, os seus pensamentos. É essa psique que é problemática, tá certo? É ela que vai bater de frente com alguém, é ela que vai fazer a retórica, é ela que vai debater, né, obviamente. Então é a nossa psique que vai ser o problema. Porque o Espírito, uma vez que você aceita Cristo como seu Senhor e realmente recebe essa regeneração do seu espírito está regenerado, então você tem a salvação eterna, não é isso? Mas a alma é o objetivo mais importante nesse viver de edificação da igreja. Qual que é o item principal da edificação da igreja? É trabalhar o problema da nossa mente, nossa vontade e a nossa emoção. Ela precisa estar o quê? Trabalhada junto com os irmãos, com as irmãs, na vida da igreja. Essa é difícil, irmãs. Por quê? Porque existe um elemento, tanto no homem quanto na mulher, que se chama hormônio. Eu acho que hormônio, né, é da família do... parece que é da família dos demônios, né, irmã? Então, os hormônios são os maiores problemas. Tá certo? Aí eu sei que tem irmãs que quando entra, né? Tem irmã que quando entra numa determinada fase, tá certo? É melhor pegar a mala todo mundo e sair de férias. Fala assim, ó, na hora que passar a fase a gente volta, né? E aquela fase que algumas irmãs têm passado bastante, por causa de alimentação, mudança de contexto, né, nutricional, muitas têm tido muita enxaqueca, enxaqueca fortíssima, né, muita dor de cabeça. Tudo isso vem aumentando devido à questão alimentícia, assim como resistência à lactose,
de uma época para cá, o tanto de gente que tem aparecido com problema de resistência à lactose, isso tudo muitas vezes tem a ver com leite. Tratamento de leite, substância que põe no leite, formol, sei lá, alguma coisa que ninguém vai saber porque a indústria fez e ninguém vai saber quem foi que fez e muitas pessoas têm adoecido. Bom, eu estou acelerando, estou falando aqui, mas o ponto-chave que eu gostaria de falar para vocês, do ponto de saúde, vamos falar do corpo. O que vocês entendem da importância de fazer a caminhada? O caminhar. Então, não sei se eu... Vamos ver um slide aqui? Passa aí para frente, vai passando. Pode passar. Isso. Pronto. Volta no anterior. Todo mundo conhece um pouco da anatomia do coração. Você tem 2 átrios, 2 ventrículos, o sangue vem através das veias. Você vê a veia cava superior, que vem do processo venoso periférico, cai no lado direito do coração, no átrio direito, passa para o ventrículo direito bombeia através da artéria pulmonar para o pulmão, faz a troca gasosa, tá certo? A oxigenação, volta pelo lado esquerdo através da veia pulmonar, que deve estar mostrando aqui, se você acompanhar ali, ó, vermelhinha, vem pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo tem que bombear esse sangue fortemente contra uma circulação de alta pressão, que é arterial. Por isso que a pressão arterial sua é alta. A pressão no lado venoso é mais ou menos 10 milímetros de mercúrio, mas no lado arterial você tem 120 por 80, que você fala 12 por 8, tá certo? Por que 120? Porque na hora que o ventrículo faz isso aqui, ó, ventrículo esquerdo, bombeia o sangue, ejeta o sangue e manda a pressão para 120. Então eu pergunto para vocês, qual é a importância do bombeamento de sangue pelo ventrículo esquerdo? É importante para passar sangue para todos os seus órgãos, distribuir para o cérebro, distribuir para toda a circulação, para todos os órgãos que você tem. Então, se você tiver dificuldade de bombear esse sangue, os órgãos vão ficar comprometidos, você pode ter falência de órgãos. Não é isso que acontece se a pressão cair para zero? Se a pressão caísse para zero, a pressão arterial, o que aconteceria em 3, 4 minutos? Começaria a haver falência cerebral, falência renal, falência pulmonar e, obviamente, falência cardíaca. E, consequentemente, falência múltipla dos órgãos. Se a sua pressão caísse a valores que não teria condição de mandar sangue para os seus órgãos. Aí, bom, vocês estão tendo uma aula aqui de fisiologia, que às vezes eu gasto 2 a 3 aulas para falar para a turma de fisiologia médica do 4º ano. Próximo slide, por favor. Vejam isso aí, parece complicado, mas se você dividisse o seu corpo em 2 partes, lado direito e lado esquerdo, o lado direito é o lado arterial, o lado esquerdo venoso, para cá. Ali no meio, bem aqui, olha, você tem a distribuição da circulação arterial nos seus órgãos. Então, cada um desses aqui seria, vamos supor, aqui seria rim, ali seria a circulação esplâncnica, né? Vocês ouviram falar de esplâncno, não foi? Em algumas aí, o esplâncno não é as entranhas, na realidade está relacionado com sistema digestivo, fígado, baço, intestino, de uma maneira geral, esse é o esplâncno, né? Então, a circulação esplâncnica, ela pega todos esses órgãos relacionados com digestão, metabolismo. Muito bem, e vamos dizer que ali, essa outra parte fosse, vamos dizer, pele e outras regiões que o sangue tem que ser bombeado. De qualquer maneira, essa figura, ela mostra para você que uma tarefa fundamental do lado esquerdo do coração, ali o ventrículo esquerdo, LV é left ventricle, ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo tem que trabalhar muito. Por isso, quando você tem um problema de
a pressão alta, quem sofre mais é o ventrículo esquerdo. E é ele que é o fundamental para bombear sangue para todo o seu sistema. Então você tem que tratar bem do seu ventrículo esquerdo. Se ele tiver que trabalhar muito, ele vai ter que trabalhar rápido. Então isso quer dizer que quem tem frequência rápida é porque está exigindo muito, ele está com pouca capacidade física. Então, você sabe se você tem boa capacidade física pela sua frequência cardíaca. Se ela é muito alta, é porque você está sedentário. Se ela é baixa, a frequência cardíaca é baixa, é porque você está com o coração tranquilo. Cada bombeada dele já bombeia o suficiente. Então, uma bombeada dele já manda sangue tranquilo. Agora, quando você não está bem, ele tem que ficar numa frequência maior. Quer dizer que ele está o quê? Trabalho cardíaco está maior. Então, vejam bem a importância. Se você aprender essa lição da aula de hoje, você vai entender por que você precisa fazer uma perfusão todos os dias, fazer uma caminhada. Você não precisa ser atleta, você não precisa correr, mas você precisa melhorar o fluxo sanguíneo arterial através dos seus órgãos. Porque onde que vem as doenças? Problema linfático. Onde que vem o problema imunológico? É a falta ou diminuição desse perfusão de sangue através dos órgãos. Porque os órgãos, eles produzem substâncias fundamentais para a sua saúde. Cada órgão tem uma função. Então, se ele passa sangue oxigenado, sangue que contém glicose adequada, os hormônios adequados, isso quer dizer que o órgão está bem perfundido, bem oxigenado, logo você tem saúde nos seus órgãos. Agora, se não tem, devido a um problema de dificuldade circulatória, você só vai acumulando problemas, porque os órgãos competem pela saúde, o cérebro também. Então, qual é o segredo de se viver bem por muitos anos, de acordo, obviamente, com a sua genética? Cada um tem uma genética. Eu posso, às vezes, ter um potencial de viver até 100 anos. Você, 110. Ela pode ter um potencial de viver 120 anos. Mas eu posso viver menos, porque vai aparecer uma doença devido ao quê? À minha vida sedentária. Então, para falar de saúde feminina, antes de falar de hormônios, falar de toda a situação, primeira coisa que eu vou falar para vocês, você quer ver a volta do Senhor? Você quer participar da edificação da igreja? Nós vamos ter que ter uma transformação, não só espiritual, por meio da palavra profética, como da nossa alma também, mas nós precisamos começar a trabalhar o nosso corpo. Nosso corpo tem que ficar, o quê? Saudável, para trazer o Senhor de volta, concorda? Quem concorda, diga amém, né? Amém. Então vejam que você pode mudar a sua vida de uma vez. Se você quer pregar o Evangelho, se você quer sair para levar o Evangelho do reino, você precisa do corpo. Então a primeira coisa é cuidar do seu corpo, tá certo? E aí nessa pequena apresentação aqui, você vai entender que uma caminhada diária de 4 quilômetros, começando tranquilamente, todos os dias, uma caminhada de 4 quilômetros, tem que priorizar coisas na vida. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não posso, mas tem coisas que tem que virar o quê? O que você prefere? Tomar remédio todos os dias? Não posso deixar de tomar esse remédio, se eu não tomar eu passo mal. Ou você prefere ter um tempo para fazer sua caminhada de 40, 50 minutos? É melhor você estabelecer. Agora, irmãs, se você começar hoje, daqui a 2 anos vocês vão me falar a mudança radical na sua vida, do ponto de vista cardiovascular. Você vai melhorar da água para o vinho, enxaquecas, problemas de síndrome pré-menstrual, tudo isso vocês vão melhorar tremendamente, porque vocês vão melhorar a atividade metabólica, muscular, atividade de transporte de oxigênio nos seus órgãos, e aí então você vai ter um sono bem melhor,
você vai dormir melhor, você vai ter uma disposição melhor, sua vida, seu relacionamento também com as pessoas vai ser bem melhor. Então, olha só, resumi um negócio aqui, espero que vocês tenham acreditado nisso. Bom, então agora, nesse pouco tempo que resta, porque para mim parece que eu falei tem 5 minutos, mas já deve ter quase 1 hora, né? No relógio do Maurício já deve ter mais de 40 minutos. Mas eu gostaria de falar uma coisa bem rápida para as irmãs. Vejam bem, as irmãs precisam saber disso que eu já falei da questão hormonal. Enquanto o climatério pode começar com aproximadamente 38 anos de idade e durar a vida inteira, o declínio hormonal, que é muito rápido, quando você se começa muito cedo, vamos dizer, começa com seus 38, 40 anos, quando você chega nos 50 anos, você sente, seu cabelo não é o mesmo, a sua pele, sua disposição física, tá certo? Sua questão de libido, né, para as que são casadas aí, seu desejo, de relação com o seu marido, essas questões vão caindo. Por quê? Porque isso não é um problema seu, isso é um problema hormonal. Problema hormonal. E nessa questão eu gostaria de falar com muito detalhe numa conferência vindoura aí com casais específicos. Por quê? Porque esse ponto é um dos pontos mais críticos do casamento e que pode levar até mesmo a divórcio, que é o relacionamento, né? E também o relacionamento humano. A questão hormonal, para quem não é casado, às vezes a pessoa ela tem um problema de relacionamento e não sabe que é problema hormonal. Mas não pense que o problema é só vocês, não. Eu gostaria de estar dando a palestra, era para os irmãos. Tá? Eu queria falar coisas mais para os irmãos e vou falar, obviamente, numa oportunidade. Mas eu quero dizer isso para vocês. Não tem como substituir o hormônio por meio de fitoterápico. Não existe. Não tem como substituir o combustível do seu corpo com aquilo que não é o combustível. Você pode, assim, melhorar um pouco você dormir. Por exemplo, cabelo, né? Cabelo. Nosso solo dessa região, ele tem deficiência, tem carência de selênio. Para vocês terem uma ideia, nem todo mundo é especializado nessas coisas. Eu participei de uma banca de doutorado de selênio, estudo de selênio na população brasileira. Todo mundo tem selênio baixo. E o selênio é fundamental para a oleosidade do cabelo, qualidade do cabelo. Aí, o que acontece? Fiquei sabendo que o único que tem selênio em grande concentração, você deve saber, castanha do Pará. Tá? Minha esposa, acho que já tem uns 12 anos, o cabelo dela começou a ficar esmirrado, ela entrou no climatério. Aí, vamos fazer isso, vamos seguir. 3 castanhas, mas não fica com pão duragem, não. Compra a melhor castanha lá no Mercado Central, né? Para comprar umas outras coisas aí, vocês gastam dinheiro. Mas quando é para comprar castanha, fala, não, mas essa castanha... Aí compra umas castanhas, tudo, né, quebrar, aquelas castanhas. Aí eu falo, minha mulher é desse jeito. Ela fala, não, bem, mas é muito caro. Eu falei, vamos comparar com o preço do losartana que você está tomando, né? É muito mais barato você gastar um dinheiro com a castanha, que é gostosa, comer 3 castanhas por dia, você vai ver... Depois de 4 meses, se você continuar 1 ano, você vai ver a mudança do seu cabelo. Irmãs, é impressionante. Parou de comer, demora aí uns 4 meses, o cabelo começa a voltar de novo, a ficar meio... Não acerta de jeito nenhum, o corte não acerta, a coisa... Irmã, você quer melhorar seu cabelo? Coma castanha do Pará. 3, e daquelas bonitas mesmo, sabe? Gasta o dinheiro do marido, ou seu dinheiro na castanha. Eu estou dando aqui um exemplo, é que na realidade existem micronutrientes que, obviamente, médico nutricionista, ele vai saber equilibrar seus micronutrientes para você ter uma saúde nutricional adequada. Irmãs,
Nós estamos na era da igreja, da edificação da igreja. Vamos cuidar da saúde. Vamos investir na saúde. Vamos ter mesmo força para trabalhar para o Senhor, para ter um bom relacionamento com os filhos, marido, com as pessoas que estão à nossa volta. Aí o amor pode fluir muito mais em nós. Nós somos seres muito carentes. Se a gente não cuida da saúde, não dorme bem, como que a gente vai cuidar das pessoas? Nós não temos capacidade de cuidar, né? Pelo contrário, nos sentimos o quê? Derrotados, muitas vezes desqualificados. Você ouve uma palavra igual a do Pedro Dong falando, ele está queimando, ele crê que se nós investirmos, porque as coisas estão caminhando aí, você está vendo as coisas acontecerem, né? A morte está caminhando, as doenças, tá certo? Você não acha que você vai viver eternamente, não. Está na hora de você preocupar com a igreja, preocupar com as coisas do Senhor, mas não é ter uma vida miserável, uma vida doente, uma vida, não posso fazer nada, eu tenho que ser santo. Vai então para o mosteiro, eu vou virar um monge, tá certo? Se eu quisesse ter uma vida triste, eu iria virar um monge, tá certo? Que aí eu só ia ter aquela dieta santa, entre aspas. Não. Deus deseja que você seja alegre, feliz, que você seja contente, tenha uma vida maravilhosa. Quem é casado precisa tirar um tempo, viajar pelo menos uma vez por mês, viajar com a família, com os filhos, tirar um tempo. Se você ficar preso 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai destruir sua vida de relacionamento. Você precisa dessas coisas. Você precisa de lazer. Você precisa de descanso. Você tem muita responsabilidade, mas precisa cuidar também da sua saúde mental. E não sinta isso como peso. Não, vou carregar a cruz. Eu tenho que negar a minha vida da alma, eu tenho que carregar a cruz, tá certo? Não, carregar a cruz é crer na obra do Senhor Jesus e amar as pessoas por meio da morte e ressurreição do Senhor. O poder da vida de ressurreição está no poder da cruz. Então isso te capacita a amar as pessoas. Tomar a cruz é você amar até o seu inimigo. Mas como é que você ama o seu vizinho se você não dorme direito, ele faz barulho, se sua dieta não está boa, seus hormônios estão totalmente descontrolados? Como que você vai carregar a cruz desse jeito? Não tem como, você tem que ter saúde e você tem que ter o amor de Deus dentro de você, não é isso? Para você poder, o quê? Abrir o seu coração, sempre saber perdoar, saber pedir perdão. Mas como que você vai fazer isso se você já se sente assim, não dá para mim, estou derrotado, eu vou para, como é que fala? Eu vou para, no milênio, tem uns que vão ser vitoriosos, mas vão ser aqueles que vão ter que ficar onde? Como é que é? Trevas exteriores. Não, é meu só para mim só cabe as trevas exteriores. Você pensa desse jeito? Não, você está muito próxima da salvação plena de Deus. Basta você tomar o encargo que o apóstolo tem dado para nós. Cuida da sua saúde, cuida da sua pessoa e cuide da situação médica sua. Então, o que eu acho que não dá para falar muito, né? O tempo acabou. O que eu acho que as irmãs devem se preocupar em termos de saúde? Eu já falei, vá fazer esteira, vá fazer academia, vá fazer caminhada e cuidar da alimentação. Ótimo, do seu corpo. Na sua alma, aí você precisa o quê? Primeiro, se tiver problema hormonal, precisa de um bom médico, mas não é fácil de achar. Um médico que sabe tratar, cuidar de questões hormonais, você vai ter que achar. A agenda dele vai estar lotada e você vai ter que ter um bom plano de saúde e você vai ter que, às vezes, ter que gastar com algumas consultas. Mas se você alinhar os seus hormônios, uma pessoa que sabe cuidar, você vai resolver 80% da sua vida, do seu relacionamento, da sua questão
da sua disposição física. Eu tive que resumir bastante. Aqui eu estou falando bem generalizado, tá? Então, mas eu estou acordando vocês para isso. Às vezes você acha assim, mas eu sou assim mesma. Mas eu não tenho jeito. Não. Você precisa fazer um screening, precisa fazer um perfil, uma triagem de como que estão os seus hormônios, como está o seu metabolismo, como que está a sua saúde, seus nutrientes, vitamina B12, vitamina D, complexo B, tudo isso você tem que checar. Magnésio, cálcio, fósforo, selênio, tudo. Então, irmãs, eu acho que o que eu poderia falar para vocês, assim, a não ser que vocês tenham alguma pergunta, seria dar esse encorajamento para vocês, amém? Então eu vou parar aqui, porque eu acho que é suficiente para essa etapa, né, irmã? Amém?